Concepções de Constituição. Como entender definitivamente esse tema que despenca nas provas de concurso? Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like, seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter muito bem informado. Vamos trabalhar uma temática que é muito cobrada em prova envolvendo concepções de Constituição. Enquanto alguns doutrinadores falam em concepções de Constituição, vocês vão ver que muitos professores falam em conceitos. E, na realidade, nós trataremos de visões acerca da Constituição. Quando o assunto se refere às concepções de Constituição, o concurseiro deve saber o quê? O nome do doutrinador, a noção básica desse conceito, dessa concepção, bem como expressões que façam com que o candidato lembre da corrente doutrinária no momento da prova. Essa é uma dica extremamente importante aos nossos alunos. E vamos iniciar por uma concepção muito importante e muito cobrada em prova. Concepção sociológica. Quem que é o doutrinador, o autor de referência da concepção sociológica? Ferdinand Lassalle. E para vocês compreenderem essa concepção, duas expressões devem estar no sangue de vocês: Constituição real e Constituição escrita. A Constituição real é a soma dos fatores reais de poder atuantes em um Estado. E já a Constituição escrita é considerada apenas uma mera folha de papel. Por que isso? Para essa concepção, quem dita as regras da sociedade são os poderes, os fatores reais de poder, tal como o poder econômico, o poder político. E quando essa concepção foi idealizada, ela serviu como um alerta, um aviso à classe trabalhadora, para que seus direitos não fossem suprimidos. E eu ousaria dizer que atualmente essa concepção serve de um alerta para toda a população. E por que atualmente seria um alerta para toda a população? A Constituição escrita, de acordo com essa corrente, seria meramente uma folha de papel, somente tendo a finalidade de legitimar os fatores reais de poder. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, eu questiono aos nossos alunos: será que, atualmente, é a Constituição efetivamente quem dita as regras? Ou é o dinheiro, ou é o poder político quem dita as diretrizes na sociedade e na política? Na hora de fazer uma medida provisória, de elaborar uma lei, será que os fatores reais de poder influenciam nas decisões políticas? Vocês se lembram, por exemplo, da decisão do impeachment, que eu já vou detalhar aqui para vocês, decisões sobre ensino religioso? E eu me lembro muito bem de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendendo liminarmente, de forma cautelar, trecho da lei da ficha limpa, mesmo após ela ter sido aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Executivo e declarada constitucional pelo Judiciário. E aí vem o ministro, de forma monocrática, e dá uma cautelar. Então, vejam que às vezes nos parece que prevalecem os fatores reais de poder. Um exemplo muito clássico que eu gosto de citar nas minhas aulas envolve o artigo 52, parágrafo único da Constituição. E esse dispositivo destaca que nos casos previstos em determinados incisos, no caso de ministro, no caso de impeachment de presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida essa condenação por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo com, Constituição é clara, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. E contrariando o texto cristalino da Constituição, os senadores, em um julgamento presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que deveria analisar a constitucionalidade, realizaram o denominado, entre aspas, fatiamento do julgamento de impeachment, não se aplicando a pena de inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Do meu ponto de vista, claramente nós tivemos um desrespeito ao texto constitucional, onde prevaleceu não a Constituição, mas sim os fatores reais de poder. Então vamos ficar atento aqui, concepção sociológica muito importante. Concepção política, doutrinador de referência, Carl Schmitt. Expressões importantes. Vocês têm que conhecer e fazer uma diferenciação entre a Constituição propriamente dita e as denominadas leis constitucionais. A Constituição propriamente dita, ela decorreria de uma decisão política fundamental. Por isso, uma concepção decisionista, uma vez que decorre de uma decisão política. E as matérias que decorrem dessa decisão política fundamental são os direitos fundamentais,
a estrutura do Estado, a organização dos poderes. Essas normas são denominadas materialmente constitucionais. As demais normas são apenas leis constitucionais, ou seja, as outras matérias que são apenas leis constitucionais, normas formalmente constitucionais. Então aqui temos que fazer essa diferenciação entre Constituição propriamente dita e leis constitucionais. E aí eu te pergunto, essa concepção, essa ideia de Constituição, teria algum risco para a democracia? O pensamento de Carl Schmitt foi muito manchado pela proximidade com o nazismo. Sua teoria foi utilizada como base filosófica para o nazifascismo. Ele foi professor da Universidade de Berlim e membro do Partido Nazista, sendo certo que nunca se retratou. E para essa corrente, o conceito de Estado pressupõe o conceito de político. Mas o que é político seria determinado por quem está no poder, bastando existir, bastando ter força para afirmar seu pensamento, pouco se importando com seu conteúdo, ainda que esse conteúdo seja antidemocrático. No caso do nazismo, por exemplo, com base nessa teoria, buscou-se afirmar um Estado totalitário, em detrimento da autonomia e dos direitos fundamentais dos indivíduos. Isso porque os detentores do poder poderiam estabelecer decisões políticas fundamentais, não importando seu conteúdo antidemocrático, até mesmo as violações à dignidade da pessoa humana. Por conta disso, esse doutrinador foi extremamente criticado pela sua teoria. E aí, um dos críticos dessa teoria é justamente o doutrinador de referência da concepção seguinte, que eu trago para vocês, concepção jurídica de Hans Kelsen. Aqui merece uma atenção especial, tema muito cobrado em prova. Hans Kelsen procura combater essa concepção política de Schmitt. E de acordo com a concepção jurídica, a Constituição não é uma decisão política, mas sim uma lei suprema e fundamental, uma lei jurídica suprema e fundamental. E Kelsen busca justamente elaborar uma teoria pura do direito, onde existe uma ordem normativa em que uma norma jurídica retira seu fundamento de validade em uma norma jurídica superior. E aqui eu destaco duas expressões extremamente importantes: Constituição em sentido jurídico positivo e Constituição em sentido lógico jurídico. Fiquem tranquilos. Parece difícil, mas vou aqui detalhar e sistematizar para vocês. A Constituição em sentido jurídico positivo é simplesmente a Constituição formalmente aprovada e positivada, como a Constituição de 88. É a lei maior, fundamental, suprema, que serve como fundamento de validade para as demais normas. A Constituição é a norma de maior hierarquia dentro do ordenamento jurídico. Vejam que a ideia de hierarquia é muito importante para Kelsen. Por seu turno, a Constituição, no sentido lógico-jurídico, diz respeito à Constituição, tem como conteúdo a ideia de que a Constituição, no sentido jurídico positivo, deve ser cumprida. Então, vejam só, a Constituição em sentido jurídico positivo é aquela que foi positivada, como a Constituição de 88. Agora, lembra que eu falei de hierarquia para Kelsen? Quem vai dar fundamento de validade para a Constituição no sentido jurídico positivo? É justamente a Constituição em sentido lógico-jurídico, que vai ter como conteúdo a ideia de fazer cumprir a Constituição positivada. É essa Constituição em sentido lógico-jurídico que diz que a Constituição positivada deve ser cumprida. O Kelsen ele não poderia dar como fundamento de validade a Constituição uma outra norma jurídica, senão ela não seria uma norma fundamental. Por isso ele sai do campo jurídico e entra no campo lógico, Constituição em sentido lógico-jurídico. O que vai dar validade para a Constituição positivada vai ser a denominada norma fundamental hipotética. A Constituição em sentido lógico-jurídico, então, serve de alicerce para a Constituição em sentido jurídico positivo. Tema aí muito cobrado em prova. E para finalizar, trago a concepção normativa, doutrinador de referência Konrad Hesse. E aqui é muito interessante porque nessa concepção normativa, o Konrad Hesse, em um debate acadêmico, ele elaborou uma apresentação contrária lá àquela concepção sociológica de Ferdinand Lassalle, com duras críticas. E aqui a expressão importante é força normativa da Constituição. Para Lassalle, o que importava eram os fatores reais de poder. E a Constituição seria uma mera folha de papel. A Constituição escrita seria uma mera folha de papel. E Konrad Hesse diz que não. Olha, a Constituição possui sim força normativa capaz de conformar a realidade, devendo existir para isso a vontade de Constituição, não bastando
a vontade de poder. Então, a Constituição possui, sim, eficácia e força normativa para conformar a realidade, norteando todo o funcionamento do Estado, até mesmo a relação entre os particulares. É uma concepção que se tornou um marco teórico aqui do neoconstitucionalismo, que volta à aproximação entre direito e moral. Força normativa da Constituição, devendo existir vontade de Constituição, não bastando meramente a vontade de poder. Meus amigos e amigas, esse tema é importantíssimo. Não esqueçam de deixar o seu like, de seguir o Estratégia Carreiras Jurídicas. Estamos aqui trazendo temas muito importantes de direito constitucional em diversos vídeos. Vocês podem procurar os nossos vídeos aqui envolvendo direito constitucional, que são temas quentes para a sua prova. Podem me seguir também lá no @MarcosLopesGomes. Estarei à disposição de vocês nessa caminhada. Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.